Então, qual é a história, né, que eu conto da minha história? É bem importante a gente começar por isso, porque prosperidade tem a ver com a história que a gente conta da nossa história, né? E como a gente fala da gente, né? É sempre mais difícil falar da gente do que falar dos outros. E falar da gente, muitas vezes é preciso, né, uma ajuda de um profissional, né, para que consiga nos fazer perguntas para que a gente possa realmente olhar para a gente mesmo. E assim como é difícil a gente poder falar da gente, também às vezes é difícil a gente falar da nossa família, né? Então, de que forma a gente fala das pessoas, desse primeiro núcleo, né, que a gente nasceu, que a gente cresceu? Como a gente fala dessas vidas que vieram antes da gente, ou depois, né? Sendo irmãos que vieram depois. Eu, no caso, sou caçula, né? Tenho mais um irmão. Mas é sempre difícil falar da gente, falar da nossa família e também do nosso trabalho, né? Eu, por muito tempo, entendia que eu, por acreditar, né, em fazer uma nova escolha de carreira, de trabalho, eu não precisasse mais olhar para o meu trabalho anterior, né? E essa foi uma das principais, assim, descobertas, né, que eu tive na constelação, que seria honrar, acolher e sempre lembrar e falar sobre aquilo que já passou. Então, o que veio antes é importante e pertence à minha história, né? E de que forma a gente fala do lugar onde a gente vive, né? Na nossa cidade, do nosso estado e do país onde a gente está. E aqui eu trago essa fala por quê? Porque quando a gente fala mal da nossa família, e a gente, todos nós falamos, né? É normal. Mas quando a gente fala mal da nossa família, a gente está falando um pouco mal da gente também, né? Afinal, todos nós pertencemos a este mesmo meio. A mesma coisa no trabalho, né? A gente é parte dele. Mesmo quando a gente está num trabalho que a gente gosta, né? Enfim, mas às vezes a gente, né, traz alguma questão. Então é como se a gente estivesse falando mal da gente. A gente pertence a esse lugar também, né? A mesma coisa para a cidade, para o estado e para o nosso país, tá? Então, aqui eu trago essa imagem, né? É difícil eu ter uma foto do meu pai e da minha mãe, né? Juntos, assim, de antigamente. Essa foi outra postura, assim, que eu tive que olhar bastante para entender que aceitar a história deles, né? A história dos meus pais vem de separação, de divórcio, mas entender que quando eu vim ao mundo, né, eu vim através deles e eu vim através deste amor que existia entre eles naquela época, né? Então aqui é a foto dos pais do Cacá e da Ana Amélia, né? Nossos amigos. O Sinésio já é falecido, a Rosane, meu pai embaixo e a minha mãe. Então essa foto ela representa muito para mim, porque ela traz muito, assim, quando a gente olha, né, o amor entre eles. Então, a gente pode começar a história que a gente conta da nossa história, né, contando sobre através de quem a gente nasceu. E a história do nosso nome, né? Quem escolheu o nosso nome? Qual o significado? Eu levei muito tempo para aceitar o meu nome. Das vezes que eu falava, né, as pessoas perguntavam, então eu tinha que sempre repetir, porque o meu nome é um nome diferente. Então, entender que tem uma história por trás, né? Então, Muriel veio de uma novela onde a Tônia Carreiro fazia esse papel, lá em 1982, 83, e segundo a minha mãe, ela era uma mulher muito querida, amada, dedicada, enfim. Então, por mais que, né, o nome Muriel seja diferente, ele tem um significado de quem escolheu esse nome para mim, que foi a minha mãe, tá?
Então, este é uma foto do Bert Hellinger, né? Ele morreu dia 19 de setembro de 2019. E ele foi, então, né, na vida dele, ele foi padre, ele foi estudar, porque muitas questões dentro da igreja ele não conseguia, digamos assim, resolver e entender. Então, ele depois foi estudar psicologia, psicanálise, né? E aí ele trouxe muito a psicologia sistêmica, e ele traz, então, ele que criou, né, foi o primeiro, de outros estudiosos que a gente tem também, a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Tá? Então, durante toda esta apresentação, a gente vai estar trazendo pertencimento, ordem, ou alguns também chamam de hierarquia, né? E equilíbrio. Tá? Então, segundo ele, todos pertencem, né? Os excluídos, eles pertencem, né? As pessoas difíceis, as pessoas que tiveram algum desentendimento, né, na família, alguém que ousou ser diferente, todos pertencem. Os não nascidos, né, os assassinados, os que cometeram suicídio, todas essas pessoas pertencem. Assim como na família, assim como na empresa, tá? Bem como também nas nossas relações de amizade. A ordem, ou a hierarquia, né, segundo Bert, é preciso respeitar a ordem, né? Quem veio antes merece respeito. E esse respeito não quer dizer que a gente aceita tudo que as pessoas que vieram antes fizeram, mas sim a ordem, né? Respeitar a ordem, porque às vezes, e é o que mais acontece hoje em dia, a gente querer ser superior, digamos assim, um pouco arrogante, né? Quando a gente quer ser melhor do que os nossos pais, né? Ou melhor do que os irmãos que vieram antes. Então, para isso ele diz que a gente não é melhor, mas a gente pode ser diferente. E a última, então, nesta ordem também, né? Bert fala, primeiro é o pertencimento, segundo a ordem e o terceiro o equilíbrio. A gente também entende que todo equilíbrio, né, de qualquer relação, ela é entre o dar e o receber. A gente sabe disso em relação às nossas amizades, em relação à nossa família, ao nosso relacionamento amoroso, né? Então, a gente se sente mais leve, né? E mais, digamos assim, importante, né? Pertencente, digamos assim também, quando a gente consegue dar e receber. Luísa está aqui, ela sabe o quanto eu sempre tive dificuldade em receber. Tudo bem até aqui? Eu estou falando, eu não estou vendo vocês. Alguém só me dá um okzinho. Sim, tudo certo. Tudo certo. Tá bom. Então, essa imagem aqui, ela ilustra bem, né? Essa questão de quem veio antes. E na constelação, ela tem uns nomes bem diferentes, né? Por exemplo, tomar. A Bert diz que do amor dos nossos pais, né? A gente toma a vida como ela veio através deles. Então, a gente, digamos assim, a gente não deve nada para os nossos pais, né? Assim como está fluindo ali, né? De cima para baixo. Eu costumo pensar sempre assim no desenho, né? Na imagem que vem do rio, a água não volta, né? Ela só vai, ela só desce. Então, Bert diz que a gente, em relação ao amor dos nossos pais, a gente precisa tomar, né? E tomar talvez seja a parte mais difícil, mas a que mais, digamos assim, vira chaves na parte da prosperidade. Porque enquanto eu fico nessa questão de observar e julgar a história dos meus pais, eu não consigo tomar a vida deles, né? É como se eu quisesse fazer o fluxo inverso, né? Da água aqui que desce. Tá? Então, a gente vai estar falando mais sobre isso daqui para frente. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né?
que aqui é como se fosse um casal brigando, né? Ou terminando, enfim. Então, os nossos relacionamentos de antes, né? Todos eles fazem parte da nossa história. E olhar para isso e incluir no nosso coração é sempre importante para a gente não se sentir, digamos assim, pesado, né? Ou em dívida com alguém. Então, a gente passa, né, essa vida assim, nos relacionando com pessoas, às vezes a gente modifica um pouco, né, essas relações, mas ele diz que a gente precisa incluir, né? Por quê? Porque faz parte da nossa história. Quando eu excluo alguém, lembram do pertencimento? A vida se encarrega, segundo ele, de trazer pessoas parecidas, porque eu ainda não aceitei ele no meu coração. E aqui é difícil a gente falar sobre isso, né? Uma vez que temos pessoas abusivas, né? Pessoas que machucam. Então, assim, muitas vezes é olhar para isso e, de algum jeito, fechar um ciclo, né? Para que aquilo não fique mais, assim, pesado. A gente tem uma palavra que a gente diz, né? Ah, meu ex. Ex quer dizer de excluído. Então, eu estou excluindo essa pessoa da minha vida, né? E, na verdade, ela fez parte da minha vida, né? Em algum momento, ela foi importante para mim, por mais difícil que tenha sido, tá? Então, relacionamentos anteriores, todos eles pertencem na nossa história. Na outra imagem, é uma imagem bem interessante, né? Aqui é para ser, então, um noivo que está, de algum jeito, se despedindo, né? Da sua mãe, olhando muito para ela, né? E segurando na mão do pai. E aqui vem essa história que precisa ser olhada e precisa ser sempre respeitada a ordem, porque ele vai ser sempre filho, né? Ele sempre veio, ele sempre veio antes, né? Os pais dele sempre vieram antes do que a pessoa na qual ele vai se relacionar a partir de agora, que provavelmente é a noiva que está do outro lado dessa imagem, né? Então, respeitar quem veio antes. Quem veio antes vai ser... Ele sempre vai ser primeiro o filho desses pais. Claro que ele vai seguir para uma vida, né? Onde ele vai se relacionar, então, com essa noiva, talvez não ter filhos ou não, mas ele precisa sempre lembrar quem veio antes, tá? A outra imagem, então, é quando, né, já deu certo esse relacionamento, o relacionamento de dois aqui embaixo, com o solzinho ali no meio, e aí depois, né, vai para essa grande mesa, essa mesa onde, digamos assim, estão todos os familiares. Tentei pegar imagens, assim, meramente ilustrativas, né, mas que todos têm lugar à mesa, né, todos merecem ser incluídos, né, todos são da família. E aí a última, é bem também importante a gente falar sobre isso, porque enquanto mães, né, e pais, às vezes a gente acha que, nossa, agora o meu mundo, a pessoa mais importante é o filho. E aí o Bert também traz que quem veio antes, né, para que esse filho viesse ao mundo, é essa pessoa, né, que está ali dando o beijo, né, o pai do filho. Então, para que esse filho viesse ao mundo, precisa ser respeitado sempre a ordem, quem veio antes, né? Antes do filho, o casal. Então, Humberto sempre diz que é mais importante a gente sempre respeitar essa ordem, porque o filho, ele é fruto do amor dessas duas pessoas. Então, esse filho, ele é metade esse pai e metade essa mãe. Tá? E às vezes a gente coloca o filho, né, acima de qualquer coisa. E claro, é amor. Então, aqui, algumas fotos que eu falei antes que eu iria trazer, né? Essa primeira aqui é duas amigonas minhas, né? A Luísa que tá aqui, a Xanda, a gente, então, eu e a Luísa ainda continuamos morando na mesma rua, né, Lu? E a Xanda, então, foi morar em Santa Catarina. E aqui eu trouxe essas fotos para entender que quem veio antes também nas amizades, né?
precisa ser respeitado. Todos eles pertencem, né? E a gente consegue, então, às vezes, prosperidades lindas, como uma amizade que dura até hoje, né? Aqui tem uma foto, então, minha com a minha família, na época, então, ainda que eu fazia parte do mercado, né? Trazer essas fotos do super sempre para mim foi mais delicado, né? Até eu conseguir incluir no meu coração. E aqui, então, foi uma foto dos 50 anos do super, então, a empresa na qual eu fiz parte, né, por 20 anos. Aí, do lado, eu estou na foto com as minhas colegas de trabalho, que a gente, então, usava aquele uniforme ali na época. A Lê, né, que também acho que chegou aqui depois, ou vai assistir gravado, também sempre fez muito parte da minha vida. A Débora e o Ronaldo, né, que são nossos amigos. E aqui foi, então, uma foto da minha formatura. E nesse dia também eu escolhi aqui algumas outras fotos depois que vão aparecer da minha formatura. Foi o dia da minha formatura e do batizado da Júlia, né? Minha filha mais caçula, que nesse dia também consegui ressignificar algumas questões, né, de ordem, e foi bem especial. E aqui uma foto, então, da tatuagem que eu fiz na minha perna. Então, eu não sou a pessoa que faz, que incentiva as pessoas a fazer tatuagem, mas para mim, eu precisei, né, olhar mais para isso. Então, por isso que fez muito sentido. E essa tatuagem, então, eu respeitei bem a ordem, né? Então, ali tá primeiro, eu sei que tá de ponta cabeça, mas dá para ver. Então, quem veio primeiro, né? No primeiro galinho, meu pai, a minha mãe, aí o esse, meu irmão, e depois o Ju, né? O Ju, meu marido, Sérgio, o nome dele é Sérgio, o mesmo nome do pai. Mas o apelido dele é Ju, carinhoso. E eu sou o passarinho que tá ali, então, no galinho do lado do Ju, com a gaiola aberta. Então, esse símbolo, né, tá na capa do meu livro e sempre fez bastante sentido. E aí a gente vem, né, com a árvore da família. Qual é o nosso lugar, né? Onde a gente está na árvore das nossas famílias? Então, aqui, já estou dando Vamos voltar para cá, então. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu quero perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo conseguiu pegar 3 objetos? Sim. Alguém veio depois e não conseguiu? Dá para pegar ainda. Não precisam me mostrar, tá? Mas vamos fazer de conta. Quem aqui já constelou? Puder levantar a mão, tá? Tá. Desses 3 objetos, tá? Vocês têm eles aí na frente. Se vocês pudessem olhar para eles e olhar quem seria vocês, não fala. Quem seria o pai de vocês e quem seria a mãe de vocês? Tá? Então, posso voltar? Ok. Se vocês puderem tirar uma foto depois, não precisam compartilhar com ninguém, é mais a título de... Se quiserem depois mandar só para mim, ficam bem tranquilos, tá? Não vou expor ninguém. Tá? Todo mundo tá aqui ainda me escutando? Voltei para a apresentação? Sim. Sim, tá bom, valeu. Sim. Então, a gente vem para cá, né? Aqui, daí eu já dou um spoilerzinho, ó. Então, normalmente, quando a gente faz constelações, falo por mim, tá? A gente se escolhe maior do que os nossos pais. E, normalmente, a gente se coloca numa posição que a gente está atrás deles. Quando a gente está atrás deles e maior do que eles, a gente está fora de ordem, né? A gente está julgando, a gente está, de algum jeito,
querendo salvar a nossa família, né? E salvar a nossa família é uma posição bem pesada. Então, aqui é a foto desse bonequinho, né? Ele tá de todas as cores que lá atrás, né, se fazem. Ele podia estar meio vermelho, meio verde, né? Meio pai, meio mãe. Mas não, ele está trazendo também ali, ó, a mistura que dá, eu acho, da cabeça marrom. Não sei, acho que azul e amarelo dá marrom. E o pai seria, então, o de verde e a mãe de vermelho. Tá? Tem a ver também a posição. Então, o pai, né, todos os ancestrais da família do pai ficam do lado direito e da mãe do lado esquerdo. Tá? E a gente sempre fica na frente dos nossos pais. Os nossos filhos na nossa frente. Quem fica do nosso lado sempre é a pessoa, né, mesmo não estando mais, mas é o pai ou a mãe, né, da criança também. Tá? E aí, caso vocês estejam com outro relacionamento, a pessoa fica do lado, tá? Ela veio depois. Então, a ordem também se dá na linha, né, da precedência. Então, quem ficaria atrás ali, ó, do pai, ali é o vô paterno de amarelo, né? E a avó paterna de verde. E ali o vô materno de vermelho e a avó materna de azul. Tá? Empreendedores para olhar para isso. Então, perguntas importantes, né, que a gente faz nesse trabalho, respeitando, né, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A gente, às vezes, chega numa empresa e pergunta para vários setores diferentes. Existe um líder nessa empresa? Quem manda aqui? Porque, às vezes, vão ter 4 respostas diferentes, né? Então, as pessoas não estão no seu lugar. Então, aquele organograma, né, que existe, ele precisa ser respeitado pela hierarquia. Então, e aí tu pergunta para a pessoa, qual é a tua função, né? Porque às vezes a pessoa foi contratada por uma coisa, ela já está executando outra. Né? E, não, no corre-corre, sim, ok, mas isso precisa ser visto, né? Porque senão ela não se sente pertencente, ela não se sente vista. Porque ela, quando ela entrou, ela foi conduzida para uma função. E aí, quando tu vê, ela já está em outra. E muitas vezes quem veio antes, né, os seus líderes, não olham para isso. E ela quer ser vista. Antes de receber qualquer dinheiro, né, qualquer colaborador quer ser visto no lugar onde ele está. Tá? Então, quem te ensinou a desempenhar o que tu faz hoje? Isso precisa ser honrado e com visto, né? A pessoa te ensinou, ela chegou antes. Então, às vezes, mesmo que essa pessoa não esteja mais, mas lembrar, né? Agradecer, nossa, essa pessoa foi importante, ela me ensinou, porque ela veio antes, tá? Então, quando tu tá no lugar onde tu tá olhando para quem? Da mesma forma, quando a gente constela, né? Na família. Às vezes eu tô de frente, assim, né? Eu coloquei as pessoas, talvez, de algum jeito certo, mas o meu pai só olha para mim, dependendo da posição que eu coloco, né? Às vezes o tio tá olhando para mim, eu tô olhando para alguém que já foi. Então, para onde a gente está olhando? E eu costumo dizer que, fui, constelei, olhei para os bonequinhos, a minha vida mudou. Não, né? Tudo são posturas, mas o tipo de constelação com bonecos, ele permite que a gente consiga olhar a nossa vida de forma ampla, né? De cima. Porque na fenomenológica, que é essa outra, né? Que as pessoas fazem de grupo, enfim, ela é algo mais
eu diria, invasivo, né? Mas com bastante sensibilidade. Mas quando a gente ainda não constelou, eu sempre recomendo esse olhar de cima, né, com representantes, porque ele nos dá uma visão mais consciente, né? O outro fenomenológico é mais inconsciente, tá? E aí, da mesma forma, tu olha para quem e quem te vê. Tu está contente nesse lugar que tu tá? Porque às vezes a pessoa não está contente, né? E ela vai fazer movimentos que mostram que ela não está feliz ali. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns gráficos, né, de pesquisas que eu já fiz na época, quando eu fiz a pós em constelação empresarial, familiar. Então, aqui a maioria, ó, já trabalhou em empresa familiar, né, das que responderam. Essa empresa está aberta e crescendo hoje? A maioria respondeu sim também, ó, quase 70%. Alguns não sabem e outros 20% diz que não. A outra pergunta ficou... Ah, tá. Não dá para aparecer a pergunta, mas ela é assim. Se hoje tu abrisse uma empresa, tá? Quem tu contrataria? Né? Então, aqui, a maioria disse um profissional da área, 60%. Um perfil escolhido através da entrevista, 20%, e 15% alguém da família. Né? Porque a gente tem esse costume, às vezes, preciso de ajuda, vou botar alguém da família. Né? Pode ser bom, mas às vezes também dá muita misturança. Né? O Max Geringer, lembra do Fantástico? Ele sempre dizia, contrata alguém que tu possa demitir. Né? E 90% das demissões se dão na contratação. Tu está contratando e o que tu está prometendo, né? E o que a pessoa está te dizendo que ela vai fazer. E aqui, o quanto os familiares permanecem fazendo através deste legado pela lealdade ou pelos mesmos valores, né? Então, aqui, lealdade pelo fundador, 41%, deu quase metade. Não, deu 60, 40. E mesmos valores desde a fundação, né? Então, é porque às vezes é difícil ficar com... as pessoas modificam, né? Então, pegar o caso do mercado, né? Passado do vô para o filho, depois para o neto, né? Mas, assim, às vezes a vontade de fazer um pouquinho diferente sobressai, né? Então, manter os mesmos valores às vezes é difícil. Mas aqui, então, 60% disse os mesmos valores desde a fundação e 40% lealdade pelo fundador. Às vezes as pessoas não aceitam também, né? Que as pessoas que fundaram não estão mais, né? Elas gostariam que fosse do mesmo jeito. Então, é difícil isso. E dados do IBGE, né? Eles trazem que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. Então, com isso, elas chegam a representar cerca de 65% do PIB e são responsáveis por empregar 75% dos trabalhadores no Brasil. Então, agora eu trago um pouquinho de prosperidade, né? Então, essa palavra no hebraico, ela é mais usada para descrever que significa ausência de necessidade. Né? Então, uma pessoa próspera pode ser alguém que não está sentindo falta de nada, né? De alguma área da vida, digamos assim. Ou também, né, ter sucesso, bons resultados e abundância. Que a gente já viu que é muito singular para cada um. No grego, uma palavra muito usada para descrever prosperidade eu não consigo ler essas palavras aí, que significam ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Né? Então, eu pergunto aí, essas palavras, essas frases, às vezes nos fazem, né, questionamentos. Então, se a gente tivesse muito dinheiro, a gente seria mais humilde do que é hoje? E essa palavra humilde, ela mexe bastante, né? Porque eu, por exemplo, eu acreditava, vou voltar um pouquinho aqui para ver vocês, eu acreditava que eu era uma pessoa super humilde, né? Até entender que a pessoa que tem dificuldade em receber
ela é arrogante, ela não é humilde. Então, a humildade também vem de saber aceitar, né? De estar aberta para poder receber. E se a gente tivesse muito dinheiro, né, a gente seria mais solidário do que a gente é hoje. Onde a gente estaria, com quem a gente estaria, né, o que a gente estaria fazendo. Se a gente tivesse muito dinheiro, continuaria tendo paciência com aqueles que não têm. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso, né, e entender que, opa, até onde, né? Às vezes a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. Às vezes a gente tem tempo e não tem dinheiro. Às vezes a gente tem dinheiro e não tem com quem gastar. E às vezes a gente tem falta de tudo isso, né? Então, aqui eu tinha feito essa pesquisa, né, com quem participou lá nos stories. Qual a imagem te trouxe mais o sentimento de prosperidade? A imagem 1 era uma mesa farta, a imagem 2 era pessoas na praia. Acho que é, assim, tipo liberdade, né, e tempo. A imagem 3 era uma árvore, assim, com a face de várias pessoas da família, né, pertencimento. E a imagem 4 era dinheiro assim, brotando, né? Então, o resultado foi 40% das pessoas que, né, se sentem prósperas pelo pertencimento na família, 30% dinheiro, 20% mesa farta e 10% liberdade. Então, aqui é uma frase do José Roberto Marques, da Minhas Formações são pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. E aqui foi uma imersão que a gente fez do Mindset Milionário, que, de novo, né, provoca muitas reflexões e a gente acha assim, nossa, vai ensinar a ganhar dinheiro, né? Vai prometer que a gente vai sair dali com senhas para... E aí é bem interessante. Então, não ficamos ricos juntando moedas, né? Mas buscando nossa paixão e significado de vida. Então, é muito singular a prosperidade para cada um de nós. Os 7 tipos, né, de riqueza, ele é parecido com a roda da vida que eu apresentei antes, né, Dinaura? Então, aqui, conhecimento, saúde, né? Às vezes também, né, ter tempo, ter pessoas para compartilhar, mas não tem saúde para fazer alguma coisa diferente, né? Poder dar uma caminhada, né? Às vezes, enfim, a gente reclama, né? E acaba esquecendo de olhar para esses pequenos detalhes, né? Uma saúde emocional, estar equilibrado, de bem, né? Ter a liberdade de poder gerir o seu tempo, família, relacionamentos. E a parte espiritual, que não tem a ver com religião, né? Mas naquilo que se acredita. E é a parte material também. Então, aqui eu sempre trago, né, a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que estudou as necessidades dos seres humanos, né? Então, é aquilo que a gente falava antes. Às vezes eu quero estar aqui no topo, né, realizando algo pessoal, mas me falta o básico. Não estou dormindo direito, né? Não estou me alimentando direito. Então, assim como tu sobe, às vezes tu desce, né? Costumo sempre trazer a posição de alguém que está muito depressivo, né? A posição de feto acolhido na cama. Essa pessoa às vezes não consegue nem tomar banho, né? Mal come. Então, assim como a gente sobe, a gente também desce, né? Então, olhar para tudo isso, entender que tudo faz parte, né? E a gente precisa estar bem nas necessidades básicas ali de baixo, depois para se sentir seguro da onde a gente está, para depois se relacionar com as pessoas, porque quando a gente não está bem, a gente não quer falar com ninguém, né? A gente quer se sentir seguro e no nosso mundinho. E quando a gente está bem, a gente consegue socializar, né? Para daí buscar essa estima, né? Do amor próprio, de ser reconhecido e trazendo a criatividade, né? Que daí flui os nossos talentos e se desenvolver. E aqui é a roda da prosperidade, da abundância, que a gente trabalha no processo de coaching, que diz que não adianta nada, né, eu não saber o que eu quero e também deixar de agradecer,
né? Deixar de arriscar e não solicitar, como também não declarar, né? Então, eu não falo às vezes, né, para as pessoas próximas de mim, olha, eu gostaria de realizar tal coisa, né? Às vezes dentro do casamento, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, né? Sonhar juntos, falar daquilo que quer realizar, né? Começando dentro de casa, com as pessoas que a gente mais convive, né? Então, é uma roda para a gente buscar essa prosperidade e abundância, e a gente precisa agradecer também, né? Se a gente não agradece aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já tem, a gente não vai estar pronto para receber coisas novas. E muito sempre, né? A gente precisa trabalhar os nossos perdões. Essa é uma carta que eu escrevi para minha mãe. Eu estou aí sentada no banco esperando o avião voltar para voltar para casa. Então, a formação foi dia 28 ali de agosto, dia 29 eu estava voltando. Então, eu escrevi carta para minha mãe, para o meu avô, para o meu pai, né? E essa, então, quando eu cheguei em casa, eu consegui também ler olhando para minha mãe, porque eu via que eu estava numa postura muito de querer ser mãe da minha mãe também, né? A salvadora. E aí não é o meu lugar, né? Então, o perdão, né, mais difícil de dar é para nós mesmos. A gente está sempre se cobrando, se exigindo, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de dar um passinho para trás, de ficar mais em paz com a gente mesmo. Já tinha publicado isso também em algum momento. Eu consegui, assim, me libertar de uma culpa que eu tinha, né? De um perdão que eu precisava do meu avô materno, por ousar fazer diferente ao sair do super. E então, esse é o meu colega, né, de formação, e eu conheci ele lá. Ele é, sem saber, né, ele é superintendente da Caixa Econômica Federal, e eu contei para ele que um dos presentes importantes que meu avô deu para os 4 netos, né, sempre igual, eu, o Eze, a Fê e a Amanda, foi abrir uma caderneta de poupança na Caixa para cada um de nós, né? E que eu me sentia também muito culpada, porque eu já tinha gasto, né, o dinheiro da minha poupança e tinha saído do super. E aí parecia que ele me conhecia, olha aí, né? Ele escreveu com canetinha colorida, ele fez acróstico. E aí eu só tinha falado para ele da caderneta e dado o nome do meu avô. E aí ele me presenteou com isso, que é bem importante, principalmente o que está escrito, né? Deixa eu ver se eu consigo ler. Em seu caminho, lembre-se que dinheiro é importante, mas não mais do que você é o tempo que se dedica aos seus filhos. Nenhum dinheiro pagará por sua ausência, vazio e solidão. José Roberto Marques. É uma frase do José Roberto Marques, então, que nos deu essa formação aí, né? Então, com isso, realmente eu consegui também entender que tudo bem eu poder voar, né? Eu poder ousar fazer diferente nessa terceira geração de empresa familiar. E aqui essa foto que eu trago do Ju, né? Meu marido, do Sérgio. Eu não consigo chamar ele de Sérgio, só de Ju. Então é como se ele estivesse empurrando o Arthur e a Júlia para a vida, né? Ele estando no lugar dele de pai e o Arthur e a Júlia ter tomado o pai e eu ter entregue o Arthur e a Júlia para o pai, para eles ir para o mundo, né? Aqui, então, eu trago essa história junto com as tatuagens que eu fiz. Então, esse pé aqui mais da frente é Stein, ele é o meu pé direito, né? Então, é como se toda a família do meu pai eu tivesse tomado no meu coração, eu tivesse, né, a compreensão qual é o meu lugar ali. Então, o Stein está me empurrando do lado direito e o Lantz, né, da família da minha mãe, está me empurrando do lado esquerdo. Então, assim, eu tomo, né, todos na minha história. E por que eu trago isso? Porque
eu coloquei ali no dia do velório, né? Algumas pessoas aqui sabem dessa história, mas eu gosto de repetir. Ela traz bastante, assim, questões para o futuro, né? Então, no início desse ano, eu fui no velório de um tio paterno, o Walter. Ele é pai de um primo, até que eu botei na foto no domingo, que teve aqui em casa. Só que o Walter e a Gladys, a minha tia, assim, eles, né, tinham um casamento que nem sempre eu via o meu tio. Eles, não, às vezes, não estavam juntos. Tá, e o tio Walter morreu e eu fui pro velório. E aí, chegando lá, eu fui com meu irmão, dei um abraço nos meus primos, na minha tia. E aí, a minha tia olha para mim e diz, Muri, deixa eu te apresentar para Cris, né? Minha nora, esposa do Gabi. E aí, a minha tia querida, né? Sem julgar ela, mas a compreensão que eu quero trazer aqui. Ela diz assim, Cris, essa é a Muri, a filha do Clóvis. Do meu irmão, aquele que só bebia e incomodava. E também, né, fruto da avó, da mãe, que tinha bastante gente problemática, que cometeram suicídio, né? Então, sorte dela que ela tem uma mãe, né, que tem... eles têm uma empresa e bem conceituada em igrejinha. E aí, né, com respeito a ela que estava enlutada pelo marido, eu disse, Dinda, o poder do autoconhecimento, eu disse, Dinda, deixa eu me apresentar para a Cris. Eu disse, prazer, Cris. Daí veio, né, tudo assim da constelação, tipo, estou no meu lugar. Eu disse, prazer, Cris, meu nome é Muriel. Sim, por muito tempo eu achei que eu era só filha da minha mãe, que eu pertencia só ao mercado, né? Mas eu sou filha do Clóvis e da Marlise, né? Meu pai já faleceu. Sou irmã do Ezequiel. Trabalhei 20 anos na empresa familiar. Sou esposa do Ju, mãe do Arthur e da Júlia. E, Dinda, eu tenho descoberto cada história legal do meu pai. Uma hora dessas eu quero te contar. E eu não chorei. Então, né, a gente poder conhecer a nossa história e que história a gente conta da nossa história. Né? Às vezes a gente não tem a informação por completo. E eu pude, assim, descobrir muitas questões que eu sou muito parecida com meu pai, que eu sou muito parecida com a minha mãe, né? E questões, assim, que muitas vezes eu negava por medo, por vergonha, né? Por medo de desagradar, por achar que eu não ia pertencer. Então, eu precisei, né? De novo, assim, não faço propaganda para que as pessoas façam tatuagem, mas essas tatuagens, assim, elas realmente... Eu precisava marcar, né, em mim para poder contar essas histórias, assim, e entender que eu faço parte, né? Que eles estão, né, dentro do meu coração. Entender os lados, né? A gente pertence. Então, eu não sei a história de cada um de vocês que estão aqui comigo, né? Eu prometi que eu não ia constelar ninguém, mas eu pedi para que cada um de vocês, né, pegassem 3 objetos aí e pudessem olhar, né? Que é assim que a gente faz na constelação, é com representantes. E, Muri, mas eu só peguei... Muri, tu nem tá vendo, eu peguei aqui uma garrafa d'água e... Tá, mas em que posição tu colocou? Né? Quem tu escolheu o maior desses objetos? Então, olhar para isso, sabe? E entender que às vezes a gente não tá no nosso lugar, ou a gente tá. Né? E a gente tem muito essa questão de olhar para trás, né? Eu gosto de pensar nesse movimento assim. Quando eu viro para trás, eu estou no passado. E aí eu estou julgando. É como se eu tivesse aqui pai, né? Mãe, vovó, e quem veio antes, né? Então, eu não consigo mudar o passado, né? Cada um tem a sua história. E a prosperidade, na verdade, ela só vem quando eu estou no meu lugar. Porque vamos pensar,
que se eu estou no meu lugar, quem está atrás de mim? Os meus pais. Quem está na minha frente? Os meus filhos. Para eles eu vou olhar. E o que mais? Eu posso olhar para o dinheiro, eu posso olhar para o amor, né? E o Arthur e a Júlia na minha frente. É só isso que eu tenho na minha frente. Às vezes a pessoa coloca tudo na frente dela. E aí fica muito pesado, ela não vai salvar todo mundo. Então, quando eu tô no meu lugar, é porque eu tomei o meu pai, eu tomei a minha mãe, eu aceitei a história deles e deixei para eles a história deles, né? Eu me coloquei no meu lugar para eu viver a minha vida e a vida da minha família na qual eu comecei a fazer parte. Porque se eu virar, eu tô no passado e eu tô julgando a história de quem veio antes. E vamos pensar, gente. Vamos pensar cada um aí dentro da sua história. A gente sabe pouco do que eles passaram, né? O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós. E antes, imagina. Né? Então, se eu ficar aqui, não porque eu queria, não, mas isso não vai mudar. Eles não vão mudar. Então, eu aceito a vida que eu recebi até aqui, porque tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo aqui comigo. Ninguém morreu, ninguém... Eles deram o que eles podiam nos dar. E assim, eu consigo limpar o que tá na minha frente, deixando só quem tem filho, com o filho na frente, né? Quem tem histórias de filhos não nascidos, né? Eu sei de na hora que tu já contou essa história, né? Então acho que eu posso trazer aqui com muita honra e respeito. Mas é teu filho, né? Sempre será. Pertence, faz parte do teu coração. Então está na tua frente. Para sempre, né? E o que eu quero olhar? Quais as realizações que eu quero fazer dali para frente? Porque se eu não estou no meu lugar, a vida não flui e eu não consigo prosperar. Eu preciso limpar, eu preciso entender qual é o meu lugar. Todos pertencem, né? Então, quem vem na frente, filho, e aquilo que eu quero olhar. Tá? Voltando aqui para a apresentação, a gente está quase finalizando. O muito obrigado. Então, aqui, sem eu saber, eu tinha feito essas tatuagens antes também. Eu botei o Arthur e a Júlia nos meus braços, né? E essa foto eu até coloquei hoje com um motivo de agradecimento, né? Poucas pessoas sabem, mas eu tive passando por um momento bem difícil, delicado. E agradeci, assim, realmente por hoje estar conseguindo fazer esse trabalho, né? Eu me sabotei muito, eu não acreditei em mim, eu precisei ir no fundo do poço para conseguir, né? Ter essa força hoje para poder estar aqui falando para vocês. E sim, com a ajuda de muita gente. Então, não posso deixar de lembrar, né? Meu marido, meus filhos, a minha psicóloga, minhas amigas aqui, né? Que sempre me ajudaram bastante. E aí, hoje, então, né? Por que eu decidi hoje? Muri, hoje é o dia lá do pessoal da Oktober no... Como é que é? Na festa da colheita. Mas eu já tinha visto que esse seria o dia da família. E eu não queria deixar de fazer, né? Nesse dia, quando eu saí, então, da Oktober, eu tinha dito que eu ia olhar, né? Mais para os meus projetos de trabalho. E, então, hoje é dia 8 de dezembro, é o dia da família, né? Nenhuma é igual à outra, cada um tem a sua história. E às vezes é muito difícil, né? A gente querer voar, sabendo que a gente vai continuar pertencendo às nossas famílias, que não é feio prosperar, que não é feio fazer um pouquinho diferente, né? Sentir esse frio aqui na barriga, né? Para
para poder mostrar um pouquinho desse trabalho que eu tanto assim quis relutar e esconder, e vergonha e medo, né? Meu Deus, o que vão falar? Mas é a minha força, faz parte da minha história, né? E cada um tem a sua história, cada um tem a sua família, não tem perfeição, né? E vou me emocionar. Mas eu queria agradecer assim mesmo por vocês estarem aqui comigo, eu estar conseguindo fazer esse trabalho, né? Depois de um período tão pertinho assim que eu passei, que realmente não foi tão legal assim. E desejar prosperidade para vocês, desejar assim que vocês realmente consigam entender o lugar de vocês, né? Muitos aqui já fizeram constelação, e honrar a história, né? Entender que cada um tem a sua. E eu vou chorar. Gratidão, Muri. Gratidão a mim. Tá? Então, Muri, você é luz na vida de muitas pessoas. Nunca se esqueça disso. Mais disso, por favor. Mais. Eu fico aqui, antes de entrar, a gente fica, né, com aquele filme, meu Deus, que nem quando foi com o livro. Lembro de chegar lá na porta da cidade, né, da minha psicóloga e dizer, meu Deus, que vergonha, e agora? Como, né? Mas aí depois que passa, daí vem a emoção, né? Daí vem a gratidão, e vocês são as pessoas certas para ter estado aqui comigo. E agradecer muito mesmo a paciência, a colaboração, o pertencimento, né, de vocês nesse grupo, que será sempre o primeiro grupo desse workshop. Então.